Muito bom dia a todos e muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada também por nos terem convidado para esta sessão que tem como título genérico A Liberdade Tem Género. É com o padre José Manuel Pereira de Almeida, com a investigadora Sofia Abuim, com Paulo Costa Corte Real, da direção da ILGA Portugal e da ILGA Europa. A ideia desta conversa entre estes três participantes é perceber como é que hoje se exerce a liberdade em Portugal quando a questão colocada em cima da mesa é o género. E vou começar pela Sofia Abuim. Ela é doutorada em Sociologia pelo ISCTE, é investigadora do ICS, do Instituto de Ciências Sociais, dedica-se ao estudo da família, do género, da sexualidade, da cidadania, tem obra publicada. E a pergunta, no fundo, é tentarmos responder à pergunta deste painel, Sofia, se a liberdade tem género. Muito obrigada pela pergunta. Antes de mais, bom dia ou boa tarde a todas e todos. É com muito prazer que estou neste painel, mas indo muito rapidamente, porque sei que o tempo é limitado a responder essa pergunta. Apesar de não ser fácil, a minha resposta obviamente seria sim. E curiosamente acho muito interessante que tenha sido colocada a questão de se o género tem liberdade, ou se a liberdade tem género, ou se o género tem liberdade. Porque normalmente estamos muito habituados a ouvir falar em igualdade de género e muito menos em liberdade de género. Portanto, eu diria que num contexto, para ser, portanto, não ir buscar grandes referências filosóficas em tão pouco tempo, mas num contexto em que sempre que a liberdade de qualquer indivíduo possa ser, ou seja, sempre que a igualdade de qualquer indivíduo possa ser posta em causa em termos dos seus direitos fundamentais, da sua cidadania, por esse indivíduo ser mulher, por ser não heterossexual, por ser, enfim, uma pessoa que pode não corresponder a um determinado padrão do que é admiração, do que é uma pessoa, evidentemente que a sua liberdade é posta em causa e, portanto, esse indivíduo é menos livre do que os outros. E eu, aliás, estava muito a falar, só para dar um exemplo prático, eu, para poder estacionar o meu carro e passar pelos autocarros em Belém, senti-me menos livre do que os condutores masculinos que estavam à minha frente, porque fui um pouco, digamos, ameaçada em termos menos simpáticos pelos senhores dos autocarros, prevendo que, por ser mulher, conduziria muito mal e ia bater nos autocarros. Eu acho que eu não estou a brincar. E pensei, bom, evidentemente, neste momento, a minha liberdade pode passar despercebido, mas no dia-a-dia acho que as mulheres e outras pessoas são confrontadas com... desde as coisas mais pequeninas, como este exemplo muito quase cómico, trágico ou cómico que vos dei, até às coisas verdadeiramente sérias e que têm que continuar a ser discutidas em sociedade, que são os direitos fundamentais da pessoa humana, a igualdade e, no fundo, porque é que muitas até das diretivas que protegem a liberdade das pessoas, mas na prática não são cumpridas, temos muitos obstáculos a que realmente todos possam gozar da mesma cidadania plena, da mesma autonomia de expressão, de liberdade. Isso tem a ver com muitos fatores, e muitos fatores de exclusão da liberdade. E o género é, sem dúvida, um deles e fundamental. E no Portugal de 2014, apesar de muito ter mudado, continua a ser fundamental, a vários níveis. Portanto, sim, a resposta é completamente afirmativa. Muito bem, vamos ver qual é que é a resposta do padre José Manuel Pereira de Almeida. É padre há 28 anos, é pároco em Santa Isabel, doutorado em Teologia, secretário da Comissão Episcopal da Pastoral Social, é médico no IPO, Anatomia Patológica, é a especialidade, não é? É a especialidade. E as almas também, e as mentes, e aquilo que está por dentro de nós. A mesma pergunta, a liberdade tem género? Muito obrigado pela pergunta, eu agradeço antes de mais o convite e o estarmos aqui. Eu tender-me-ia a apoiar, como tu disseste, a minha especialidade não é a Sociologia, e, portanto, eu segui com muita atenção, como sigo sempre, as suas intervenções, e tendencialmente ia-me encostar, salvo seja, à resposta anterior, à resposta da vida aqui da Sofia. Creio que há muitas situações em que nós percebemos que não temos todos a mesma liberdade, todos e todas, e sobretudo porque a liberdade muitas vezes é apresentada nesse sentido de
direitos individuais e, portanto, os meus direitos contra outros direitos, ou a minha liberdade contra a liberdade do outro. E já nesta intervenção se percebia que, se calhar, a gente pode ir mais longe do que a versão do século XVIII e entender que a minha liberdade não acaba quando começa a liberdade do outro, versão burguesa e instalada, mas que a minha liberdade, de facto, só é verdadeiramente livre quando eu me empenho pela liberdade dos outros, que pensam de maneira diferente da minha, que não têm as mesmas atitudes que eu tenho, mas que, nessa diversidade, permitem que o mundo em que vivemos seja mais humano e mais verdadeiro e mais livre nesse sentido. E, portanto, eu também podia dizer outra resposta mais imediata, que era: a liberdade tem género, sim, é género feminino e singular, era o que a gente aprendia na instrução primária. Não diga. Eu, antes de passar ao Paulo, para responder a esta mesma pergunta, não resisto a perguntar: se fosses mulher, não podias ser padre. É verdade. Pelo menos na Igreja Católica Romana. Pois, mas é a tua. Exatamente. Tens toda a razão. Pronto. E agora? E agora? E agora José, não é? Pronto. Está bem. Paulo Corte Real é economista de formação, mas é também dirigente da ILGA Portugal, da ILGA Europa. A mesma pergunta: a liberdade tem género? Bom dia a todas e a todos, em primeiro lugar, e queria também já agora manifestar o apreço por toda esta iniciativa e pelo facto de podermos discutir em conjunto a liberdade nas suas várias vertentes e nomeadamente esta questão que a mim parece também, em função do meu percurso como ativista, particularmente importante. E na realidade, acho que vou discordar da Sofia, dizendo, porque olho sempre para o género como sendo, sobretudo, de facto, um forte limite à liberdade, ou seja, o género enquanto construção cultural, social, cultural, enfim, todo o conjunto de expectativas e de papéis que nós atribuímos, de facto, às pessoas, porque são pessoas quando nascem, a partir do momento em que nascem, e que vão limitar, aliás, é a limitação primeira, no fundo, à liberdade de cada um e de cada um de nós, porque é a primeira coisa que se pergunta sobre qualquer pessoa antes do seu nascimento, é a primeira coisa que se pergunta após o nascimento, e isso mostra bem o quão forte vai ser a limitação em termos de expectativas, em termos de papéis que essas pessoas vão ter que desempenhar ao longo de todas as suas vidas e que vão, no fundo, refletir-se aos mais diversos níveis, desde os papéis a desempenhar a nível da família, até aquilo que é possível desempenhar a nível do trabalho, até, nomeadamente, ao acesso ao espaço público, ao poder político. Enfim, os dados que temos aqui também nos vão mostrando as várias dificuldades que hoje em Portugal enfrentamos e nas mais diversas questões, desde logo aquilo que nós fazemos com os nossos corpos, a forma como nós nos expressamos, as limitações, no fundo, que cada um e cada um de nós aqui escolheu vestir, não é? Escolheu a forma como nos colocamos, como nos posicionamos. É evidente que a forma como conduzimos até poderia ser uma delas, não é? Mas a verdade é que este condicionamento é tão generalizado que condiciona não só a Sofia, mas condiciona o condutor do autocarro. Ou seja, o condutor do autocarro é igualmente condicionado por isto. Ou seja, ele tem que ter essa expectativa, tem que ter esse comportamento pelo facto de ter sido identificado inicialmente como sendo homem e, portanto, tendo que cumprir uma quantidade de funções e, portanto, sendo sujeito a uma quantidade de limitações que implicam também uma visão sobre o que é que as mulheres são. E, portanto, há aqui uma limitação fortíssima, de facto, que desde logo começa na família, mais uma vez, e não é por acaso que depois, quando se fala de relações entre pessoas do mesmo sexo, são as questões familiares que aparecem como sendo tão relevantes e enfim, que motivam sobretudo a discussão, não é? A questão do casamento, a questão da parentalidade, é sempre esta noção de que tem que haver papéis diferenciados para homens e para mulheres e, portanto, tal como não fazia sentido pensar num casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque precisamente havia, e historicamente houve papéis diferentes para homens e mulheres no âmbito do casamento, também não faz sentido pensar que possa haver duas mães ou dois pais, porque isso obviamente significa que não há essências diferentes numa coisa e na outra, em ser mãe e em ser pai.
Pois, não tem que haver. Quer dizer, elas de facto têm sido ensinadas e têm existido, mas temos essas limitações, de facto, às nossas liberdades, que são limitações fortíssimas e diárias, cotidianas. Nós, em cada escolha que fazemos, temos essa limitação bem presente e, portanto, estamos efetivamente, com esta limitação primeira à nossa liberdade, a ter que desconstruir essa limitação ao longo de todas as nossas vidas para podermos, enfim, aceder de uma forma plena ou mais plena à liberdade, que não vamos conseguir fazer no nosso tempo de vida útil. Portanto, aquilo que já aconteceu em Portugal, e já aconteceu muita coisa, não é? Em termos de desenvolvimento e de mudanças, nomeadamente em termos de igualdade de acesso, enfim, ao voto, enfim, ao exercício de cargos públicos e políticos, mas também no que diz respeito, por exemplo, à autonomia face ao corpo e face à sexualidade. A questão da interrupção voluntária de gravidez, obviamente, foi fundamental, uma mudança fundamental em Portugal, com várias consequências a vários níveis. De facto, continua a ser um percurso manco, porque nós, ao mesmo tempo, não temos uma quantidade de outras decisões disponíveis, nomeadamente para mulheres. No que diz respeito à inseminação artificial, não é? Em Portugal é proibida para mulheres solteiras ou para mulheres que vivam casadas ou não, de facto, com outras mulheres. Ao contrário de Espanha, que desde 1988 que a autonomia e a maioridade das mulheres é reconhecida neste tipo de decisão. Portanto, nós temos um atraso significativo, sobretudo nas questões relacionadas com direitos sexuais e reprodutivos, com saúde sexual e reprodutiva também, mas obviamente aqui com limitações fortíssimas em relação aos papéis que as mulheres têm que desempenhar e ao facto de necessitarem, no fundo, por exemplo, para a questão da reprodução, de um homem que as tutele para poderem recorrer, de facto, à inseminação artificial. Esta é a situação que nós vivemos hoje em Portugal e hoje, depois de discussões recentes, há 2 anos, no Parlamento, que reforçaram essa exclusão. Portanto, neste momento, uma mulher em Portugal pode, e bem, decidir interromper uma gravidez, não pode decidir individualmente começá-la. É este o sistema que temos e isso mostra bem o muito caminho que temos à nossa frente para conseguirmos ter uma igualdade plena entre mulheres e homens e o reconhecimento, mais uma vez, de que somos pessoas e que temos, obviamente, exatamente as mesmas potencialidades e que merecemos realizá-las. Paulo, e essa limitação à liberdade é absolutamente incontornável? Ou acha que, se bem que a ideia seja perceber o Portugal de hoje, mas acha que num futuro, se calhar, vai ser diferente? Bom, eu espero e acho que todas e todos devemos trabalhar nesse sentido e, de facto, tem havido evoluções importantes. Agora, temos é que ter consciência de que estamos muito longe de haver, de facto, uma igualdade entre mulheres e homens e não só de ter a variável género a não ser relevante em todas estas dimensões. Ela é relevante na esfera da família, é relevante na esfera do trabalho, é relevante no acesso ao poder político. Há exercícios simples que nós podemos fazer, não é? Basta abrir um jornal e se folhearmos um jornal e contarmos as fotografias de homens e de mulheres, percebemos não só a diferença em termos de números, porque as pessoas importantes são homens, como para além disso percebemos onde é que estão as fotografias das mulheres. Ou seja, se fizermos esse exercício, que é um exercício diário, cotidiano, percebemos onde é que estamos. E estamos muito longe de qualquer situação de igualdade. Portanto, é evidente que o trabalho é longo, é evidente que tem que ser musculado. Mas ao mesmo tempo, as questões LGBT, nomeadamente as questões relacionadas com as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgênero, são questões que chamam muito a atenção para o fulcro desta questão e, de alguma maneira, são o grande foco de discussão do género atualmente, porque, precisamente, estamos quando falamos de parentalidade em casais do mesmo sexo, mais uma vez, estamos a ir ao fulcro da questão. Estamos a dizer, é fundamental perceber que a parentalidade não tem género, não tem que ter género. E, portanto, a partir do momento em que estabelecermos isso, então, claramente, a nível do mercado de trabalho, essa não tem que ser uma variável determinante do acesso ao trabalho, que é, obviamente, tão fundamental para o acesso a tudo o resto. Portanto, há aqui uma necessidade de reformularmos e revermos, enquanto sociedade, no fundo, o acesso, mais uma vez, à parentalidade, que significa também acesso a todos os outros campos e a verdadeira liberdade, porque a liberdade de escolha não é a liberdade de escolha do ensino de que é falada, não é normalmente acompanhar a liberdade de escolha da família, que é obviamente uma questão anterior e fundamental para ser minimamente coerente na persecução da liberdade. Sofia, em que é que o género e a forma como nós escolhemos viver a nossa relação íntima com o outra, limita a nossa liberdade? Bom, isso depende, quer dizer, há vários níveis em que isso pode ser respondido.
E, evidentemente, mais uma vez, vamos para a questão da maneira como a autonomia das pessoas é pensada e também sobre o que é pensado como uma relação. E aí, de facto, não estou assim tão em desacordo com o Paulo, voltando atrás, no sentido em que as expectativas, enquanto as pessoas tiverem que responder a expectativas muito rígidas daquilo que é um determinado papel, e nesse aspecto é evidente que alguém que, por exemplo, exerce o poder sobre outrem também pode estar, no fundo, a ser cerceado na sua liberdade, porque não pode ser quem é. Aliás, um dos exemplos clássicos que me estava a ocorrer é que toda aquela educação, parece que isto não tem nada a ver com a questão das relações, mas tem. Porque vamos lá dar, por exemplo, os homens não devem chorar. Isto é profundamente, provavelmente para muitos deles, e também não é nada estranho, é uma limitação da liberdade de expressão a determinados níveis. E, por exemplo, neste caso, num nível emocional e afetivo que as pessoas também têm, e, portanto, e se o fizerem, estão a colocar sobre si um ónus que já não corresponde, um ónus até de eventual discriminação que fazem sobre si próprios ou que os outros podem olhar como sendo eventualmente menos homem ou não estando a corresponder ao papel que têm de ter. Isso é sempre uma limitação da liberdade, de estar cerceado por expectativas que vão muito para além de meras questões de estritamente de cidadania ou do mundo jurídico ou legal onde isso pode ser debatido. São, de facto, coisas num tempo longo que estão presentes hoje, mas têm a ver com normas, com valores, coisas que vão mudando paulatinamente, mas que demora muito tempo a serem transformadas. Agora, nas relações íntimas, evidentemente o ideal, e eu lembro-me realmente de toda a ideia de um sociólogo que tinha a ideia, chamado Anthony Giddens, acho que é familiar a muitos dos presentes, a ideia de que as relações podiam ser puras, ou seja, vamos imaginar, completamente igualitárias e quase que fora de um contexto em que a sociedade existe e também constrange as pessoas a serem determinadas coisas. Ora bem, isso depois na prática é muito difícil, porque as pessoas carregam de facto uma herança daquilo que são. Da sua masculinidade, da sua feminilidade, da sua orientação sexual, também de outros fatores que vêm cruzar-se com isto, que se a pessoa no fundo tem mais polaridade, menos polaridade, se tem uma voz, se pode estar sentada neste lado, se tem um computador onde, por exemplo, onde seguir este debate, se não tem, está excluída a muitos níveis. Acho que, de facto, todas essas... se a pessoa, por exemplo, se é branca, se não é branca, de onde é que veio, se é migrante, se não é... A sociedade faz de uma teia complexa em que realmente também não se pode falar linearmente de homens de um lado, de mulheres do outro, de pessoas heterossexuais, de pessoas não heterossexuais, porque isso está cruzado com muitas coisas. E de facto, e ter uma determinada voz e ser uma pessoa capaz de realizar essa autonomia depende de muitas variáveis que se tornam talvez cada vez mais complexas. Agora, tudo isso é transportado para as relações íntimas entre esse ideal que nós temos e que de facto provavelmente temos na cabeça, ou muita gente terá na cabeça de relações cada vez mais paritárias, sejam elas entre um homem e entre uma mulher, entre duas mulheres, entre dois homens, entre seja quem for. Mas muitas vezes isso provavelmente não acontece porque há essa herança social e também há as limitações que as pessoas se auto-impõem, precisamente porque aprenderam que no fundo essas limitações são incorporadas e sem querer já aparecem, mesmo que as pessoas às vezes nem o desejem, e porque também são olhadas pelos outros e o olhar dos outros também pode ser profundamente limitador. Portanto, há aqui uma enorme gestão a fazer. E em muitos casos, acho que é obviamente também mais uma vez um longo caminho a percorrer, acho que muita coisa mudou, não estamos há 40 anos atrás, nem sequer há 20, mas evidentemente, provavelmente toda essa intimidade, até porque há aqui uma coisa interessante também, as expectativas de que a intimidade seja, que as relações sejam uma espécie de paraíso contra todas as outras realmente ameaças exteriores da vida e que nelas as pessoas encontrem tudo. Também há, digamos, esse ideal de construção da intimidade como a grande salvação ou o grande paraíso onde as pessoas vão encontrar precisamente, se calhar, a autonomia, a liberdade de expressão, tudo aquilo que lhes falta noutras dimensões, é uma carga muito pesada para trazer para uma relação se calhar com outra pessoa ou com outras pessoas. E, portanto, nem sempre esses ideais podem ser concretizados. Porque também é exatamente essa ideia de que a intimidade é salvadora da própria pessoa, da sua identidade, da sua essência, por assim dizer, de quem ela é. Ela pode ser livre ali naquele contexto, é de facto colocar as expectativas e a fasquia do que é uma relação
seja ela entre quem for, mais uma vez frisso, tão alta que provavelmente muitas vezes pode gerar também alguma dose de dificuldade de negociação ou também de impositivos, que são heranças que carregamos e que não nos aparecem de um momento para o outro, e de facto, e por outro lado, de um ponto de vista até mais individual, agora também não pensando só nestas heranças coletivas, negociar com o outro implica sempre também uma gestão de duas liberdades que têm muitas dimensões, tem essa social e também tem uma dimensão, no fundo, mais de quem a pessoa é. Portanto, eu acho que este cenário é bastante mais complicado e é talvez por isso que hoje em dia se fala mais também de, não só por isso, mas este é um fator de relações, das expectativas, daquilo, se fala das transformações da intimidade, do que é que as pessoas esperam, e isso tem-a tornado também tão importante e ao mesmo tempo parecendo tão complicado. Não quer dizer que no passado não o fosse, mas se calhar o facto de ser mais prescritivo, de ter as coisas terem sido mais prescritivas do que hoje são, podia limitar. Hoje, apesar de tudo, temos um bocadinho mais de liberdade para nos expressarmos, o que, na minha opinião, já não é mau. Esse hoje é relativo a quando? Hoje é... Agora temos um bocadinho mais de liberdade para nos expressarmos. Esse hoje qual é a temporalidade desse hoje? Eu, quando penso em Portugal, penso em muitas coisas, a minha mente vai imediatamente, e sem eu refletir muito, para o período antes do 25 de Abril e para o passado, quer dizer, em que de facto as morais que prescreviam o que é que deviam ser as pessoas, o que é que deviam ser as relações eram muito rígidas, mas não quero dizer, também não mudou de um dia para o outro, porque a mudança na lei não é a mudança no mundo da vida. E, portanto, mas que imediatamente podemos tomar isso como ponto de referência para percebermos o que é que se tem vindo a passar. Isso, sobretudo na comunicação, não é? Pode ser, se eu segui bem, as expectativas são também aquilo que é transposto para o domínio do diálogo mais social, ou seja, falou-se dos sentimentos, do poder viver as tensões e conhecer os conflitos e acompanhar os conflitos. Os conflitos também podem ser lugar de maior humanidade se são bem vividos e se não se não se exerce a violência, porque também falou de masculinidade e feminidade, e com certeza, mas nós, de facto, brincando, aquelas velhas ideias de sul da Europa, educações machistas, permanecem muito na visão, não só do senhor do autocarro, mas numa visão global entre nós. Não. Não vais mal, não. Eu, por acaso, sou um bocadinho mais otimista em relação aos senhores do autocarro. À situação portuguesa. Eu acho que, ou seja, também temos de ter atenção. E agora, parece que estamos a centrar-nos no senhor do autocarro, coitado, ele nem sabe que deu modo. Mas, provavelmente, ele também não é só aquilo que mostrou ali. Ele estava também num contexto com colegas, estava a ter uma performance que é suposto ser aquilo. Não sabemos quem ele é em casa, não sabemos... As pessoas são muitas coisas em contextos variados. E se calhar, por exemplo, podem ter a performance, pronto, aqui vou-me portar de uma determinada forma, porque tenho olhos acima de mim, mas depois vou, na vida privada, pode ser uma outra coisa. Isto também pode funcionar ao contrário. Pessoas aparentemente muito igualitárias podem não o ser, e, portanto, ou seja, eu acho que vemos de um muito complicado. Agora, dizer que Portugal tem os seus conservadorismos, mas é um país muito conservador no contexto da Europa, hoje, quando vamos olhar para determinados indicadores, percebemos, sim, somos um bocadinho mais conservadores do que outros, mas também somos muito menos do que muitos países. E, portanto, acho que apesar do longo caminho que há a percorrer, há motivos para termos alguma esperança. Eu queria fazer também ao Padre José Manuel Pereira de Almeida a mesma pergunta que a Sofia acabou de responder agora, que é em que é que o género e a forma como escolhemos viver a nossa intimidade com o outro limita a nossa liberdade, e agora aqui do ponto de vista da Igreja, para introduzirmos aqui essa questão. Sim. Que tem que ser. Claro. Que é fatal. É fatal. Sim, com jeitinho, mas tem que ser. Em relação às questões de género, em concreto, os nossos bispos escreveram o ano passado, mais ou menos por esta altura, uma carta pastoral a propósito. E, portanto, remeto para esse texto, que é relativamente longo e que foi dado alguma nota, a posição oficial
Cuja é que certamente ninguém agora tem aqui de cabeça qual é que era a posição oficial. Não, que é que a atenção à ideologia do género face ao debate género-sexo, não é? É conhecida a situação e é a vantagem dos senhores bispos estarem pelo sexo. É o primeiro documento, não, estou a brincar, é o primeiro documento em que isso aparece desta maneira, não é? Portanto, dizer que é um construto social e isso tem muito que se diga, e cultural, e isso tem muito que se diga, e portanto, de facto, é defendida, obviamente, porque todos sabemos, a família constituída por pai e mãe, ao contrário do que o Paulo estava a dizer, de facto, na tradição cristã, há dois papéis bem distintos e identificados enquanto tal. E que, por causa do maior bem das crianças, até a questão da adoção, remete também para esta perspectiva. E, portanto, é a tal visão, diria, conservadora enquanto voz na nossa sociedade. Portanto, pouco livre. Dizendo que esta é a verdadeira liberdade, não é? Que é assim, pronto, e portanto, a questão da verdade e da liberdade é outra das questões importantes e que se calhar não vem ao caso, mas a Igreja tem atrás de si uma história que também é bastante pesada a este propósito, e não é preciso ir para a área da Inquisição para nos lembrarmos que, quando nós consideramos abstratamente a verdade, e em nome da verdade podemos atuar para defender a verdade de determinada maneira, essa verdade acaba por não ser verdadeira exatamente porque não é a última coisa sobre a pessoa humana. Não é a última palavra tomada em abstrato. É interessante como, por exemplo, no Vaticano II, portanto, ainda há 50 anos, mais atrás do que o 25 de Abril, a verdade foi substituída pela atenção à dignidade humana no documento do Concílio sobre a liberdade religiosa. Deixou de ser a importância da verdade para ser a importância da pessoa e da dignidade humana. E eu diria que, acerca de todas as situações que nos surgem na relação interpessoal, que qualquer... que uma pessoa homossexual, antes de ser homossexual, como ali está um cartaz dizendo reservado, só nós é que vemos, que é aqui na primeira fila, é uma pessoa. E, portanto, por causa que o adjetivo que a gente não se tem que classificar à partida, que não tem que ter rótulos, tem que ter relações humanas, verdadeiras, e nesse encontro pessoal com o outro é que eu encontro também a minha liberdade. E, como volto a dizer, não é que não tenha tensões, não é que não tenha... mas é no diálogo. E o diálogo é isto que a gente está mais ou menos aqui a fazer, que é muitas vezes contrário, tu tens experiência, do que a gente vê na televisão, que é umas pessoas falam em cima das outras, não querem nem sequer ouvir a perspectiva do outro, as razões do outro, e estão interessadas é que o outro se cale para a gente poder dizer, eu vou-me calar já, para a gente poder dizer a nossa, não é? E, portanto, eu creio que ganhamos todos num diálogo verdadeiro, que é o escutar o outro, porque nessa perspectiva é o diálogo numa perspectiva de caminho e não na perspectiva bélica, não é? Não os argumentos que saem que nem armas, mas eu creio que há muito caminho a andar, como dizia a Sofia, mas que esse caminho pode ser feito, de facto, numa pluralidade de sensibilidades, procurando um caminho comum, um caminho que nos torne verdadeiramente, nesse sentido, mais críticos, mais livres e mais humanos. Paulo, como é que este diálogo se projeta em si? Como é que reage a esta forma de estar?
Em relação a questões relacionadas com uma religião específica, seja a católica, seja qualquer outra, eu mas que não tendo nenhum tipo de crença ou de fé em qualquer tipo e, portanto, qualquer adesão a qualquer religião, não sinto também a necessidade, no fundo, de comentar. É evidente que posso enfim, enquanto cidadão que respeita determinados valores e, nomeadamente, da igualdade, questionar-me sobre práticas de determinadas religiões, não é? Evidente, e tenho que ter, aliás, tenho esse dever, de alguma forma, mas as decisões é evidente que são da esfera exclusiva dessa religião. Portanto, é um bocadinho aquela enfim, a frase do Camões, do que está preso por vontade. Eu, em relação a isso, não tenho possibilidade de, no fundo, emitir uma opinião. O que acho é que, na esfera civil, ou seja, na esfera dos Estados e na esfera, no fundo, das decisões que afetam a vida de todas as pessoas, independentemente de todas as outras características, aí acho que as posições religiosas devem ser, aliás, cuidadosamente ignoradas. Ou seja, acho que temos precisamente que, para garantir uma liberdade efetiva, e sobretudo em questões relacionadas com o género, com a sexualidade, em que, historicamente, religiões várias têm tido papéis particularmente negativos na promoção da desigualdade, na promoção da exclusão, e, por vezes, com contornos particularmente chocantes. Julgo que é precisamente nosso dever, no fundo, continuar esse trabalho e fazer essa tentativa de construção da igualdade, precisamente ignorando ativamente, no fundo, qualquer postura de uma organização que não partilha os valores que, entretanto, se tornaram os valores da nossa Constituição, da nossa definição, da nossa noção de democracia. E acho que, por exemplo, em relação a questões como, por exemplo, como a coadoção em casais do mesmo sexo, foi discutida recentemente, não é? E amplamente discutida, aliás, das mais amplamente discutidas dos últimos tempos, em Portugal, a Igreja Católica também teve uma posição contrária à possibilidade de extensão da coadoção a casais do mesmo sexo. Essa posição vingou temporariamente, porque, de facto, o que aconteceu foi uma decisão, aliás, lamentável, tomada no Parlamento, com a maioria de deputadas e deputados, a excluir a possibilidade de reconhecimento a crianças que existem no Portugal de hoje, não é? Das suas famílias. A exclusão do reconhecimento de uma família a uma criança não é, obviamente, justificável, certamente, no seu superior interesse. E aliás, é insultuoso sequer que isso possa ser dito. E não é por acaso que, precisamente, Portugal se manteve exclusivamente ao lado de países como a Rússia, a Roménia e a Ucrânia nesta exclusão. Na exclusão da coadoção. Na exclusão da coadoção. Portanto, isto é um sintoma, no fundo, do que significa, no fundo, ter atenção a este tipo de posições, não é? Posições que são de uma instituição, por oposição a outras instituições, como, por exemplo, o Conselho da Europa e por exemplo, enfim, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que nos obrigam a permitir às crianças o reconhecimento das suas famílias. Portanto, entre uma coisa e a outra, nós escolhemos desobedecer, escolhemos o Parlamento que temos neste momento, naturalmente. E é evidente que estamos a desrespeitar ativamente aquilo que, isso sim, deveria restringir-nos voluntariamente, que são a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que obviamente diz respeito a todas as pessoas, aliás, direitos humanos e não direitos do homem, porque, felizmente, somos pessoas, independentemente, e o masculino não generaliza, precisamente. Mas eu julgo que há aqui uma outra questão importantíssima, que a Sofia também levantou, tem a ver com a questão da liberdade de expressão. Isto porque em países como, por exemplo, a Rússia, não é? É notório que neste momento não existe liberdade de expressão, não é? Há uma série de leis entre aspas, propaganda homossexual, que significa leis pela propaganda homofóbica, é isso que significa, em que há uma limitação precisamente a essa liberdade de expressão. Portanto, a ideia é que aquela política do não perguntes, não digas, não é? Nós conhecemos-la bem dos Estados Unidos, mas conhecemos-la também da Rússia, agora a outro nível, e de vários outros países vizinhos, e conhecemos-la também de Portugal, porque, para todos os efeitos, em relação, nomeadamente, à orientação sexual, a ideia do não perguntes, não digas é a ideia generalizada. Nós continuamos a não poder dizer abertamente que somos lésbicas, gays, bissexuais ou trans, embora com trans seja um pouco mais complexo, mas já lá vamos. Mas em relação à liberdade de expressão em termos de orientação sexual, de facto temos aqui uma limitação seríssima, porque a primeira liberdade de expressão tem que ser a liberdade de expressão da identidade. É a partir dessa identidade que depois pode emitir todo tipo de opiniões políticas, etc. Mas esta é a primeira, e é esta que é vedada.
Porque a partir do momento em que a pessoa diz eu sou lésbica ou eu sou gay, a partir desse momento é que enfrenta o risco de despedimento. É a partir desse momento que enfrenta o risco de uma ameaça ou de uma agressão física ou de um insulto. Porque o insulto, enfim, tem uma prevalência generalizada, obviamente, na nossa sociedade. É essa liberdade de expressão que é posta em causa, mais uma vez, na Rússia, mas em Portugal também. E essa liberdade é posta em causa de cada vez que se ouve um insulto, de cada vez que se ouve um comentário depreciativo, de cada vez que se limita na lei os direitos das pessoas por elas pertencerem, no fundo, ou por elas terem esse rótulo. Por isso é que o rótulo é tão importante também. É porque, precisamente, é o rótulo que me permite que exista enquanto homem gay. Eu não posso nunca existir enquanto homem gay se não o afirmar, porque, precisamente, a orientação sexual não é visível, não é? Portanto, a fórmula da discriminação é a fórmula do silêncio. E esse silêncio e do silenciamento é precisamente a limitação à liberdade de expressão e a limitação à primeira liberdade de expressão que nós precisamos de ter. É por isso que no Uganda não há liberdade de expressão para gays, como é evidente, não é? Na Rússia também não há, mas em Portugal também não há. E enquanto houver um Parlamento a dizer que estas pessoas não são bem pessoas e não devem ser mães ou pais, ou são um bocadinho estranhas, portanto são um bocadinho menos do que pessoas, ou seja, são um bocadinho menos do que humanas, então é evidente que não há liberdade de expressão, é evidente que as pessoas não se vão sentir à vontade para que, em 1 em cada 10 casos, possam dizer eu sou lésbica, ou eu sou gay, ou eu sou bissexual. E é isso que nós não vemos na esfera da política, é isso que nós não vemos na esfera das artes, é isso que nós não vemos na esfera das personalidades públicas. Conhecemos algumas pessoas, e muito poucas. E em Portugal temos um problema gravíssimo a esse nível. E isso mostra bem onde é que estamos também. E se virmos os factos que estão aqui, também ajudam a perceber nesta publicação. Bem, não é? As pessoas não se sentem à vontade para livremente se dizerem aquilo que são. E, obviamente, sendo essa, mais uma vez, a sua característica identitária, no fundo, que determina toda a experiência de discriminação porque estão a passar e porque vão passar. Portanto, é uma característica que se torna particularmente relevante enquanto não houver, sobretudo enquanto não houver a igualdade que enfim, só virá daqui a muito tempo. E isto é verdade em relação às pessoas LGBT, lésbicas, gays e bissexuais, mas também é verdade em relação à liberdade de expressão das pessoas trans. E é muito importante frisar aqui também as diferenças, porque uma pessoa transexual, desde logo, sabe muito bem se é mulher, se é homem, sabe muito bem quem é, e tipicamente... Os outros é que não têm essa percepção tão aguda. Exato. E mais uma vez, o facto dessa pessoa tentar expressar-se como é, pode muitas vezes ter consequências negativas a todos os níveis, da educação, do trabalho, da saúde, etc. E, portanto, há aqui um conjunto de limitações à liberdade, mais uma vez, que são limitações particularmente graves e que têm a ver com o facto de a identidade de género ser necessariamente subjetiva. Porque nós podíamos estar aqui vários dias, 2 não chegavam, a tentar discutir o que é um homem, o que é uma mulher, e não íamos conseguir chegar a nenhum tipo de consenso. Íamos falar não sei quantas variáveis biológicas, são todas elas variáveis. E todas elas variáveis de pessoa para pessoa. Portanto, não existe sequer um sexo. Agora, o que temos é uma fortíssima ideologia de géneros, de facto, como diz a Igreja Católica, como diz enfim, quem se opõe normalmente à igualdade, mas é uma ideologia de género que vem do passado, infelizmente, e do passado, enfim, e que está no presente também por muitos espaços, em muitos outros países. Portanto, temos uma ideologia de género que limita as pessoas e que quer limitar as pessoas em função daquilo que seria uma definição universal do que é ser homem e do que é ser mulher. Isso não existe. Muda ao longo do tempo, muda ao longo do espaço e ainda bem. E agora, as pessoas trans, precisamente o que fazem é usar uma definição que obviamente só pode ser a subjetiva, só pode ser a sua, porque não existe uma objetiva que possa ser utilizada. E isto é a mesma coisa, e enfim, em relação às pessoas transgénero, obviamente também há uma necessidade de liberdade de expressão de género que passe por todas as performances corporais que possam permitir à pessoa, naturalmente, em liberdade, construir uma identidade e ter uma interação com a sociedade. Portanto, em termos de liberdade de expressão, eu julgo que há aqui uma questão particularmente importante. Estas questões que o Paulo tem estado a colocar, no fundo, é como o Estado intervém na nossa organização, na nossa forma de escolher família. E aqui, qual é que é o papel da nossa liberdade face ao Estado, que nos impõe, permite, dá-nos liberdade para certas coisas, mas não nos dá liberdade para tudo. Traduzindo, dá-nos liberdade para poder haver, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas depois a questão da adoção e da coadoção torna-se mais complicada. Portanto, o Estado a entrar por dentro da vida de cada um, para lá dos impostos e essas coisas, que isso agora fica de fora, mas... não tem género. Bom, isso é obviamente uma questão fundamental, não é? Porque
No fundo, também sem Estado, dificilmente poderíamos ser considerados cidadãos, o que levantaria outras questões. E estávamos aqui um bocadinho até a debater o papel da Igreja, que enfim, que já foi no passado mais determinante para regular a vida das pessoas do que é hoje. Mas, antes de responder a esta questão, gostava só de fazer uma nota, que não sei que não posso perder muito tempo, mas eu acho que é muito importante nós pensarmos que as ideologias, e evidentemente há várias, não queria, sem qualquer forma de desrespeito, porque também acho que uma de facto, das coisas que é importante e que temos para podermos ser livres, temos que respeitar a liberdade dos outros. Parece um clichê, mas não é verdade, mas é verdade, pelo menos até certo ponto, desde que essa liberdade também nos respeite, não é? Portanto, há coisas que não são respeitáveis, na minha opinião, mas não são, porque são quando são um atentado direto aos direitos humanos e ameaçam completamente a dignidade da pessoa humana, não podem, a meu ver, ser respeitáveis mesmo partindo de um princípio de uma tolerância para com todas as formas de expressão da subjetividade das pessoas, das suas crenças e das suas formas de viver. Então, há coisas que não são aceitáveis. Achar que, vou dar um exemplo que até nem tem a ver com género, mas afirmações, por exemplo, determinado ser neonazi, afirmações determinadamente racistas, achar que há pessoas que não devem ser pessoas, que são igual a animais, não é respeitável. Mas dito isto, acho que há uma coisa interessante, e apesar disto ser sobre o presente, estarmos aqui a falar sobre o presente, a história também tem lições que nos ajudam muito a olhar para as coisas. E às vezes nós pensamos muito temos uma espécie de mania ou vício de imaginar o passado como uma espécie de lugar onde nada de transgressivo existia, onde, por exemplo, a ideologia do que era, por exemplo, uma família. O que era uma família? Pai, mãe, filhos. Mas isso existiu algum dia? Ou isso, na verdade, existiu muito mais como elemento ideológico do que é que deve ser, do que é que está certo, promovido não só e aqui tenho que dizer, pela Igreja, pelos, no fundo, os poderes mais dominantes, e porque havia a figura do patriarca, o homem, da mulher dona de casa, das crianças. Mas acaso todos os homens eram patriarcas com poder, todas as mulheres eram donas de casa, casadas, todas as crianças estavam a ser criadas com esse padrão? Não. E, aliás, não é preciso ir muito para trás para percebermos que Portugal sempre houve muitas pessoas que não temos até mesmo sem estarmos a falar hoje das questões, por exemplo, dos direitos LGBT, que são tão fundamentais, mas olhando para a questão das mulheres nos anos 50, tinham filhos fora do casamento, onde é que estava o padrão? Esses filhos eram considerados bastardos, portanto, menos dignos. Havia ali uma indignidade daquela situação, mas isso existia. Aliás, Portugal sempre teve, ou seja, entre aquilo que deve ser e depois aquilo que na realidade as pessoas são capazes de viver, nas suas vidas limitadas por muitos constrangimentos, nas suas opções, sempre houve pessoas com orientações sexuais não heterossexuais, hoje podem dizê-lo mais abertamente, em determinados contextos, noutros não podem, porque senão correm, de facto, riscos sérios. E às vezes não são só riscos de serem despedidas, são riscos até de violência física muito mais séria. Mas, em muitos contextos, como aqui, é possível dizer-se mais ou menos quem se é. Mas sempre houve, isso não é uma novidade. Às vezes, de repente, é como aquelas afirmações bombásticas, hoje há mais violência, hoje toda a gente é gay ou lésbica, hoje a família está destruída. Isto não é uma afirmação... Isto tem a ver com o facto de, no passado, por as coisas estarem mais escondidas, estarem enterradas debaixo de uma incapacidade de não se poder dizer as coisas, ter que se viver muito mais por trás de uma fachada, se pensar que o passado era, digamos, não sei se mais puro, mais próximo de alguma essência do que era a família. Na verdade, nunca foi. Era como o imaginário de que as famílias eram alargadas e felizes. Não eram. As pessoas, até com a esperança média de vida, por exemplo, é um exemplo. Enviuvava-se muito mais. Portanto, nem se tinha que estar casado tanto tempo que ia-se casando. Se formos explorar É verdade, isto também, se calhar, explica porque é que não se tinha que correr ao divórcio, porque havia as pessoas que ficavam mais viúvas, portanto... Mas isto não é engraçado, isto é verdade. Nós esquecemos-nos muito, tendemos a idealizar passados e vidas que nunca existiram. Como tomar aquilo que é uma ideologia dominante num determinado tempo por aquilo que eram a vida das pessoas. Nunca foram. E sempre existiu aquilo que era considerado transgressão a estas normas. Agora, o que ela era,
aquilo que é considerado, estava bastante escondida, porque senão as pessoas tinham que enfrentar o quê? Tinham que enfrentar o escárnio, bom, quando não muita prisão ou determinadas coisas, que aliás, como acontece, se sairmos do nosso contexto ocidental, em que de facto, apesar das limitações que temos, estamos relativamente protegidos, e estou a pensar para determinados países, agora só me vem à cabeça a Arábia Saudita, mas pensou de qualquer, vamos enfrentar, são as mulheres que estão em causa, podem ser mortas por causa de coisas absolutamente inacreditáveis, são pessoas que, por transgredirem, por exemplo, não serem heterossexuais, imediatamente correm riscos de vida, há pena de morte para comportamentos que nós consideramos como fazendo parte dos direitos humanos. E isto para responder a uma pergunta que de repente... Que era sobre o Estado. Que era mas sobre o Estado. Se calhar vai ter que ficar... Mas no fundo o Estado é aquilo que nos diz o que é um direito ou o que é... Ou seja, do mundo do pecado passámos para o mundo do que é ser uma pessoa dos direitos, em muitos contextos. Mas isso que nos diz é, obviamente, também uma espécie de interferência do Estado na vida das pessoas, que muitas vezes é positivo, nem sempre, mas que tem que ser, obviamente, analisado com todo o cuidado. Muito bem, a ver se ainda temos tempo para as perguntas da audiência, que eu não sei se existem. Mas a audiência existe. A audiência existe, as perguntas é que eu não sei se existem. Mas, José Manuel Pereira de Almeida, gostava de te ouvir a falar sobre que espaço é que a Igreja dá àqueles que acreditam para se constituírem em famílias diversas como hoje temos. Há essa liberdade? Pois, eu tenderia a dizer que, brincando, de facto, passando do subterrâneo e do disfarçar para o assumir e o poder dizer, já isso é uma liberdade não pouco significativa, não é? Que se tenha passado do sentido do pecado heterónomo, como, mais uma vez, uma classificação para a questão do legislado, coloca num lado e no outro o sentido do que é justo. O justo, entre o justo e o legislado, hoje também, como pode ser que haja também alguns hiatos, mesmo num Estado de Direito. No que diz respeito à Igreja Católica, é conhecida a dificuldade acerca da reflexão sobre a família e a situação atual. Como quer que seja, começa hoje um sínodo em Roma, uma sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos sobre esta matéria, e eu creio que, pelo modo inovador com que o Papa Francisco propôs a preparação do Sínodo, há muitas questões que habitualmente pertenciam àquele mundo pode ser que haja, mas a gente nem quer saber, que vão estar presentes na aula sinodal. E alguma liberdade vai passar por lá? Eu creio que não pode não passar. Além do Espírito Santo, que é uma coisa que é uma dimensão de liberdade maior, que eu acredito. Pois, não é propriamente, não é este. Isto é muito complicado, não, é porque isto agora temos que ter definição de conceito até para isso. Eu não sei se há, estamos no quarto de hora final, já um bocadinho menos, não sei se há perguntas da plateia, não vejo dedos no ar. Há aqui uma pergunta, há aí já um microfone disponível, há ali outra. Só duas pessoas aqui à frente e ali atrás, só senhoras. Liberdade. Pedia que fosse direto à pergunta. Não, vou ser muito rápido, é para o Dr. Pereira de Almeida, para o José Manel. O problema, eu achei, quando vi o seu nome aqui, achei que ia estar numa situação muito difícil. E está. Porque realmente... Aqui em cima, além disso, que isso deve ser incomodíssimo. Não, é ótimo. Mas, realmente, a Igreja, mesmo dando alguns passos, é sempre no sentido da tolerância, que é uma palavra que eu odeio. E, realmente, uma das coisas, o grande problema, penso eu, da Igreja, eu não sou católica, já fui, mas já não sou, é uma coisa que o Sr. Doutor falou a certa altura, que acaba sempre a aparecer, que é a verdade. É a ideia de que a verdade existe e que a possuem. E é isso que tem coartado a liberdade dos outros. Muito bem. Quer já responder? Sim, vamos já. A verdade não deixa de ser importante, mas a verdade ninguém a tem, e muito menos no bolso, para dar a quem quiser estar disponível. Agora, que a gente pode caminhar no sentido de à procura da verdade, como à procura da liberdade, ou à procura de ir a caminho em busca
mesmo no que diz respeito às questões da ética, eu creio que é a boa perspectiva. E nunca uma coisa que seja imposta a partir de fora, porque uma situação heterónoma nunca é exatamente contrária à nossa autonomia e, portanto, à dignidade humana. É ali. Há mais perguntas da plateia? Acho que não vale a pena. Há ali outra. Ok, já lá iremos. Posso? Sim, sim. Ontem aqui num painel que estava aqui, um dos oradores, que era um homem, o professor Diogo Ramada Curto, insurgiu-se contra o seu próprio painel, dizendo que estavam só 4 homens e achava isso uma violência. E depois o último painel do dia foram 4 mulheres que estavam na música. E eu gostava de saber, obviamente que há liberdade para as mulheres acederem ao que elas quiserem hoje em dia. Eu gostava que me respondessem se acham que tem a ver com as mulheres não poderem, não conseguirem ou não quererem entrar na vida pública aos níveis mais, digamos, mais elevados. Na vida pública, na política e nas empresas ao nível mais elevado. Obrigada pela sua pergunta. É para todos esta pergunta? Sofia? Isso, Eu sou a socióloga, não é? é exatamente. Serviço. Mulher, ainda por Bem, cima. então, muito rapidamente, eu acho que entre Mulher, ainda por o querer, mesmo que muitas vezes não se trata, no caso, as diferenças. Por exemplo, as mulheres podem entrar. Eu por acaso discordo da afirmação de que as mulheres podem entrar em todo lado que queiram. Ou melhor, as mulheres, do ponto de vista constitucional, legislativo, jurídico, etc., enfim, já estou a misturar os termos, mas quero apressar, podem. Portanto, têm esse, de facto, direito, não lhes é negado. Aliás, uma das grandes questões é porque é que existe uma igualdade formal e depois ela não é concretizada na prática. Mas entre uma coisa e outra há uma distância. Depois há constrangimentos ancestrais, e também podíamos estar aqui a falar muito disto, mas que têm a ver com a família, têm a ver com as expectativas que são colocadas sobre as mulheres, têm a ver também, de facto, com a dominação, eu não direi de todos os homens, mas de um determinado tipo de homens. E que realmente, e com uma série de imperativos, que não se trata das mulheres quererem ou não quererem, porque mesmo às vezes quando não querem é porque eventualmente essa oportunidade não lhes foi realmente aberta. E depois, para não falar depois também de constrangimentos, não é despiciante que se pense que as mulheres, por exemplo, são elas que ficam grávidas. Há problemas em relação a isso, há de facto ainda muito a fazer do ponto de vista em termos políticos que ajudem as mulheres a serem aceites, portanto também com estas coisas. Mas não é uma mera casualidade que só há, por exemplo, 6% de mulheres em cargos diretivos de empresas privadas. O que é um número minúsculo, que não se vê mulheres na política. Na administração pública é maior. É um bocadinho, mas agora estamos a falar, nós teremos de forçar isto ou não, acabamos por não discutir a questão das cotas, mas acho que, evidentemente, é muito mais vulgar ver homens, e repare-se na sociedade portuguesa, ligamos a televisão, vemos os jornais, temos homens a debater, homens a darem a sua opinião, e isso, de facto, reproduz um mundo em que as opiniões e a voz de quem sabe é uma voz masculina e de um determinado tipo de homens. As mulheres ou outras minorias não estão presentes. Sim, agora temos José Manuel. Eu acho que sobre este tema? Eu acho que isso vai acabar de repente. Isso o quê? As mulheres? Não. Vejamos as nossas universidades. A maioria dos alunos das nossas universidades são alunas. De facto, é verdade que há uma perspectiva tradicional do masculino nas questões do poder e não por acaso. Eu estava aqui a soprar para saber também da vossa reação, estava aqui a soprar à flor a ideia de que, exceto honrosas exceções de feminilidade, de facto as senhoras que aparecem, não estou a falar só na Alemanha, as pessoas que aparecem têm um aspecto tão masculino na política, não é? Paulo, não podemos ter pausas, Paulo. Estamos já com o tempo contado. Que eu não partilharia
da fé mais uma vez, mas acho que temos muito trabalho para conseguir, e vou concordar com a Sofia, claramente estamos muito longe de ter um acesso efetivo de mulheres a cargos de poder. E claramente a questão das cotas no Parlamento fez com que fosse ligeiramente menos vergonhosa a situação em Portugal, continua a ser vergonhosa. Mas para além disso, os nossos governos são vergonhosos porque obviamente nós não podemos aceitar que não haja um número igual de mulheres e de homens em cargos de decisão. Não há minoridade intelectual a nenhum nível de mulheres que permita isso. É absolutamente chocante, é absolutamente vergonhoso e deve gerar o nosso choque e deve gerar a vergonha de quem o propõe. E mais do que isto, a nível dos conselhos de administração, voltando ao Espírito Santo, não é por acaso que eles são constituídos por homens e são constituídos por homens quase exclusivamente e nós estamos, mais uma vez, a ser neste momento, a apanhar neste momento com a consequência de não aproveitarmos todos os recursos que temos. Temos pessoas incríveis com imensas capacidades que não são e não vão ter acesso enquanto não se mudarem, porque enquanto estas escolhas forem feitas por padrões de sociabilidade, que de resto excluem em função da orientação sexual e da identidade de género e que são obviamente redutores da nossa humanidade e, portanto, temos este dever temos ali uma pergunta, temos duas, eu não sei se temos tempo para responder às duas, só se forem mesmo muito rápidas e só para um dos oradores. Boa tarde, eu vou ser muito rápida. Esta questão dirige-se ao Padre José Manuel Almeida. Para quando é que as mulheres vão ter acesso ao sacerdócio? É muito simples. Eu não... Falta-nos a bola de cristal para falar disso em relação à Igreja Católica, não é? Noutras confissões cristãs há presbíteros que são mulheres. Eu conheço muito bem pastoras entre nós de confissões protestantes e também agora, não há demasiado tempo, mas até ordenados bispos em algumas das igrejas, como sabe. Continuam a utilizar o masculino. É uma questão de género. Pois, é uma questão de género. Há outra pergunta. Padres. Madres. Ok, desculpa. A minha pergunta é para o professor Paulo Corte Real e era sobre a liberdade dos casais homossexuais poderem adotar. Eles têm a liberdade de poder adotar, mas uma criança precisa de uma versão masculina e de uma versão feminina. Quer dizer, mesmo que seja uma morte de um pai, precisa sempre de um exemplo masculino. Por isso não estamos a sobrepor um bocado a liberdade do casal ao poder adotar e a criança não poder ter a liberdade de escolher se quer ter uma visão masculina e feminina? Pois, eu não sei, eu gostava de saber o nome, só para poder responder com o nome Maria. Maria. Pronto, Maria, o que eu acho é que nós não temos a liberdade precisamente de tentar limitar qualquer tipo de direitos sem termos informação. E acho que é um dever que temos, no fundo, que é esclarecer precisamente a questão no plano científico, porque felizmente temos uma ciência que nos ajuda. Portanto, nós à partida somos livres e iguais, ou pelo menos a ideia é essa. O que significa que não há nenhum direito que nos possa ser retirado a ninguém, sem uma justificação proporcional e adequada. Ou seja, o ônus da prova, para usar um termo legal, quem tem que provar, no fundo, que há alguma necessidade extra, é quem quer limitar um direito. Ora, é impossível fazer isto no que diz respeito, então, à exercício da parentalidade em casais do mesmo sexo, porque, precisamente, os consensos científicos são evidentes a todos os níveis. E as experiências das famílias, aliás, desarmam qualquer pessoa, mas, para além disso, os consensos são estabelecidos durante décadas, com estudos longitudinais, transversais, de todo o tipo de estudos que possam imaginar. E, portanto, há aqui duas coisas. Desde logo, nós não podemos limitar sem encontrar uma razão forte que não seja uma crença, no fundo. Ou seja, que é preciso uma expressão feminina, uma expressão masculina. Isso vem de onde? A questão é precisamente essa. Nós não podemos fazer esse tipo de limitação sem termos um bom argumento sólido. E esse argumento sólido, neste caso, é absolutamente impossível, porque da pediatria à psicologia, à medicina familiar, ao serviço social, todas as áreas que lidam com crianças não têm a menor dúvida. Há décadas já, ou seja, já não é um consenso de agora, já está bem estabelecido. Portanto, é gravíssimo, no fundo, que continue a existir uma limitação quando existe precisamente já esta noção.
é perceptível que ela exista a partir do momento em que se sabe que há aqui várias pessoas que acham que a homossexualidade não é justificável. Portanto, a partir do momento em que isto acontece, então sim, percebe-se porque é que há uma limitação na adoção por casais do mesmo sexo. Tem a ver com isso, tem a ver com o facto das pessoas continuarem a não olhar, de facto, para as pessoas como pessoas e a poderem sequer colocar a questão, que é uma questão profundamente ofensiva para as várias famílias que já existem, sobre se aquela família é suficientemente boa. É claro que é. Nós estamos mesmo no final deste debate. Obviamente que poderiam ter sido colocadas outras questões sobre este tema. Não foram esgotadas todas as questões, nem poderiam ser. Poderíamos recomeçar aqui mais uma hora com este tema e certamente seria muito interessante, mas sabemos que temos aqui também o tempo contado. Acho que, pelo menos à primeira pergunta, a resposta foi absolutamente clara. De facto, a liberdade tem género, quanto mais não seja, por ser singular e feminina. Muito obrigada. Boa tarde.